Uma pergunta assim em relação à Covid, porque as pandemias nascem de alguma forma, né? O que foi comprovado em relação, ou não, ou nada, em relação ao Covid? A etiologia inicial lá se comprovou de Wuhan, do morcego, ou não? Tá, o que é certo, isso, né? Essa é a Os pergunta. primeiros casos aconteceram na China, isso é certo. Naquela né? comunidade lá. Aparentemente próximo à cidade de Wuhan, ou na cidade de Wuhan. Certo. Né? Os primeiros casos descritos, e aí a gente tem uma dificuldade porque a transparência do governo chinês não é realmente uma transparência muito grande. Sim, claro. Mas eles têm a preocupação de detectar as coisas, e a gente sabe o histórico. Então, quando eles percebem que tem algum problema, eles avisam. Até avisam o mundo, né? O mundo é totalmente conectado e eles tentam fazer o diagnóstico. Então, eu não imagino, e tendo o Covid, a evolução que teve, eu não imagino que aquilo estava rolando, estava acontecendo há muito tempo lá na China. Se estava acontecendo numa região muito limitada e começa a ter acesso a uma população maior, que foi a população de Wuhan. A minha impressão, isso não é certo, é uma impressão, é que é razoável pensar que o vírus tenha aparecido no laboratório, de alguma forma escapado do laboratório. Existe um laboratório que lida com o coronavírus na cidade de Wuhan. Então a história do morcego... Não. Então, assim, mas é um vírus de morcego. É um vírus de morcego. Tá, mas sendo estudado em laboratório. Sendo estudado em laboratório. E eu não acho que é uma engenharia genética, uma manipulação, uma arma biológica. Porque quando você olha... Acidente, então. Foi um acidente, provavelmente. Quando você olha a sequência desse vírus, em relação ao vírus antigo, assim, porque como é que funciona a lógica do conhecimento humano? Você tenta melhorar aquilo que você existe, né? Aquilo que já existe. O que já existia antes do SARS-CoV-2? Existia o SARS-CoV-1, né? O coronavírus inicial já tinha uma epidemia de coronavírus. E tinha um outro vírus chamado MERS, que deu... os dois eram coronavírus, que extrapolaram um pouco o limite da infecção nos animais, passaram para os humanos e houve casos de transmissão interhumanos. Então isso foi uma preocupação na Ásia há uns 20 anos, em 2001 mais ou menos em 2012 com MERS no Oriente Médio. Né? Eu me lembro. Então eram dois coronavírus que passaram extrapolado. Então assim, vou fazer uma arma biológica, certo? Vou melhorar alguma coisa, vou estudar, mesmo que o meu objetivo seja que seja do mal para você criar isso, claro. Mas não seja tão do mal porque eu não quero soltar isso ainda mais no meu povo, né? Não deveria tem muito soltar. uma lógica. Mas se você fosse fazer isso, você tenderia a melhorar aquilo que já existe, né? Eu pegaria um SARS, né? Um SARS-CoV-1 e veria como é que eu posso melhorar a transmissão. Como é que eu melhoro a transmissão do melhorar MERS? Meio... Era modificar piorar a doença. Piorar a doença. Como é que eu pioro a doença? Vamos pensar que eu sou uma pessoa do mal, eu quero, né? Eu vou piorar aquilo que já existe. Eu não vou inventar um negócio novo. Sentido. Esse SARS-CoV-2, ele é um troço totalmente novo, ele é diferente dos outros vírus. Ele é um coronavírus, mas ele não é parecido com o SARS-CoV-1, ele é muito diferente. Ele não é parecido com o MERS, ele é muito diferente do MERS. Então, foi um vírus você novo. Fala diferente, então... Geneticamente diferente. A constituição mesmo, fisicamente. Ele é um coronavírus igual. Sim, que tem a só que tem muitas mudanças, vários pontos que não tem nada a ver, que são muito diferentes. Então, a solução biológica para o vírus transmitir é uma solução ao acaso que ninguém tinha nem noção de prever que ia dar certo. É muito improvável que alguém criasse isso daí. Então, assim, poderia ter sido descoberto ao acaso, mas acho difícil, né? Às vezes eles tinham cultura de vírus humano, eles estudavam, porque eles têm uma preocupação. Esses vírus, eles apareceram na Ásia mais de uma vez. E eles têm a preocupação real de você ter um novo surto, como aconteceu. Então, o estudo do bem. É um estudo do bem. Para tentar evitar uma epidemia ou e saber o que está circulando. Epidemiológico numa mutação do vírus, mas estudando dentro do laboratório. Perfeito. Vamos acompanhar é isso aí. Tá é uma vigilância, está dentro de uma vigilância epidemiológica. Controlada, tá um negócio Essa controlado. vigilância, ela envolve tanto tentar diagnosticar casos infecciosos que você não tem a causa e você busca, né? Tem um vírus até novo que aparece agora, mais recente. Mas você de outras coisas, ou também ver se coisas novas, coisas antigas estão aparecendo. E então a preocupação com o coronavírus é uma preocupação real. Existe muita variação de coronavírus circulando nos animais, circulando principalmente nos morcegos, que são muitas espécies. Sempre teve. Sempre teve.
Então, eles estudam isso. E eles têm um laboratório para estudar isso. Então, assim, isso é uma coisa do bem, né? Para monitorar. Sim, importante explicar Só isso. que os americanos já tinham sinalizado que o laboratório da China, esse laboratório que tem que ter um grau de segurança, a gente chama biossegurança bastante alto, para controlar, não era assim tão bom. Você tinha problemas. Então, é possível... Então, não que foi isso, mas é possível que tenha escapado. Já tinha sinalização dos americanos que visitavam esse laboratório, que esse laboratório não seguia, assim, os melhores padrões. Tinha problemas. Então, pode acontecer de ter escapado de lá. Por quê? É interessante notar que todas as vezes que houve a introdução de um vírus, e foram 2 vezes, né, o SARS-CoV-1 e o MERS, você encontrou um animal, porque um animal que estava infectado originalmente, porque você tinha um certo surto, um maior número de casos do coronavírus nesses animais, por isso que facilitou a passagem dos humanos e a proximidade de humano com esses animais. Geralmente você encontra o grupo de animais. Chegaram até sugerir um animal chamado pangolim, né, que é tipo um tatu. Sim, que aquele biquinho comprido, só né? que não batia muito a sequência do vírus isolado no pangolim. Então, todos os vírus encontrados em morcegos, até então, eram um pouco diferentes. Então, você não tem esse elo ainda, muito claro. Você sabe que tem um vírus de morcego que é relativamente perto, mas não é perto o suficiente para explicar essa passagem. Então, deve ter algum outro morcego, só que ninguém nunca achou esse outro morcego que teria esse vírus. Então, tem alguma coisa nebulosa nesse começo, né? Então, era alguém que tinha um contato muito próximo lá com o vírus. Em algum momento, essa pessoa se infectou com o vírus e o vírus deu uma adaptada, transmitiu para um, para outro. Esse processo pode estar andando ali, às vezes num período de 1 mês, um pouco mais ali na China, sem eles perceberem.